do Banco Central dos Estados Unidos. À tarde a gente tem o cupom aqui referente ao Brasil. Então, Troca uma ideia provavelmente com a gente. até lá, nosso mercadinho deve estar na expectativa do que vai ser falado nesse horário. Vamos começar falando um pouquinho aí das nossas principais bolsas mundiais. Dia de ontem, por exemplo, a gente teve praticamente tudo fechando no positivo. Ah, Nasdaq, aí depois de várias quedas consecutivas, a gente conseguiu fechar o dia de ontem com 1,43% de alta. Está tendo após essa realização de lucro, né, esse sell-off aí realizado pelos grandes players, a gente começou a ter uma retomada na bolsa da tecnologia. Com isso, as bolsas americanas, europeias subindo, a gente veio arrastando todas as bolsas aí mundo afora. A gente teve a grande maioria delas fechando positivo, né? A gente consegue ver que a nossa Ibovespa fechou praticamente no 0 a 0 no dia de ontem. Aí, o porquê ela fechou no 0 a 0? Ontem a gente teve uma pequena desavença aí entre o, nosso setor econômico aí do Brasil e com o presidente Bolsonaro, né? Apesar de toda essa retomada lá fora, o Jair Bolsonaro, a equipe de ministros da economia, Paulo Guedes e tudo mais, o presidente criticou publicamente ontem, né, o Paulo Guedes por conta da história dele de financiar a Renda Brasil. Com isso, a bolsa ficou um pouquinho meio sem rumo, tanto que finalizou no 0 a 0. Mas final do dia ele veio ali, se relatou, deu uma amenizada. Então hoje a gente já tem os índices afora aí, todos eles com uma leve alta. Os índices europeus, até o momento, eles estavam positivo, agora já estão virando para baixo nesse momento. Tem alguns minutos eu estava acompanhando, estava tudo em alta. Lá eles estão aguardando a fala estão esperando a fala da Comissão Europeia, né? Presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen, alguma coisa assim sobre o nome dela. Úrsula é o nome dela, ela vai falar logo mais, então provavelmente a partir do momento que ela falar a gente vai ter alguma movimentação, talvez por isso nesse momento as bolsas estão se dirigindo para o negativo, mas é uma leve queda, né? Já as bolsas americanas a gente já vê que já estão todas elas dirigindo para uma alta. Nasdaq, por exemplo, já vem, no dia de ontem fechou com 1,43. Futuro americano está todo em alta, todos acima da casa de 0,50. Isso é ótimo. Então, possivelmente, mercado nacional, a gente sabe que lá fora, quando está tudo indo muito positivo, o mercado nacional acompanha. Então, possivelmente, Bovespa, hoje a gente venha ter, até a fala do cupom, a gente pode ter um movimentinho de alta aí. Como eu falei, o DAX, que é referente à Alemanha, União Europeia, já começou a virar para queda também. Então, na Ásia, foi misto, né? A gente teve HK50 aí que veio com um fechamento praticamente no 0 a 0, veio aí pouca coisa negativa, mas os demais, a Austrália, a gente teve 1,4 positivo, Nifty a gente fechou com 0,72, uh, Nikkei, Nikkei fechou em alta de 0,09, praticamente no 0 a 0. Então, praticamente a gente tem uma movimentação muito positiva nessa quarta-feira. Vai depender muito do que vai ser, vai ser falado aí às 2 horas da tarde, decisão de taxa de juro americana. A gente sabe que a gente tem uma movimentação bacana no mercado nesse momento. A gente teve, na madrugada aí, a gente teve nossa Libra, índice de preço ao consumidor, às 3 horas da manhã de Brasília, 2 de Cuiabá. A gente teve um resultado acima da expectativa, índice de preço ao consumidor, né? Índice de preço ao consumidor é praticamente a variação do preço a partir de uma perspectiva do consumidor, né? Então, o valor acima do esperado é visto como um caminho contra a inflação, contra o aumento de taxa. Um dado positivo significa que pode estar sendo uma porta de entrada para o investidor estrangeiro, né? Porque você está tendo uma diminuição na taxa de juros, uma diminuição na inflação. Esse é um indicador
muito bacana para você entender como a economia está funcionando. E a gente teve já na Libra aí na madrugada, a gente teve o primeiro dado positivo. Índice de preço ao produtor, a gente já veio com índice de preço ao produtor um pouquinho abaixo do que era, acima do que era esperado, abaixo do que era esperado, aliás, desculpa. Índice de preço ao produtor abaixo do que era guardado 0,02, então significa que a gente está tendo um aumento no valor do preço ao produtor, isso é negativo, então se a gente colocar na balança, a gente está tendo praticamente ficando no 0 a 0, né? E aí, o que a gente vai ter de movimentação? 8h30, venda no varejo. A perspectiva é positiva. ah, Daqui a pouquinho, 9h30 da manhã. A perspectiva é positiva, né? Ela é a medida mensal de tudo que foi vendido, é referente ao mês de agosto, é tudo que foi vendido pelos varejistas no mês de agosto. Ele é um ótimo indicador para o gasto do consumidor e também para a confiança deles. Se o consumidor ele está comprando, significa que ele está confiando na economia, que ele está tendo, que ele está considerando que a taxa de juro, que a inflação está bacana. E também 9h30 a gente tem venda no varejo, né? Já vinha falando da venda no varejo. Ah, 10h30, como toda quarta-feira, estoque de petróleo, referente aos Estados Unidos. E aí é o que o mercado está aguardando, que vai vir às 2 horas da tarde. Por isso eu falei no início que é uma super quarta-feira, porque hoje a gente tem decisão de taxa de juro americana. A gente começa às 2 horas com uma declaração dos membros do FOMIC, que é justamente para falar sobre essa taxa-alvo do Fed, né? Do FID, aliás. E vamos lá, deixa eu explicar o que é um pouquinho rapidão. A taxa de juro é uma definição em curto prazo. A, a decisão de taxa de juro depende principalmente da perspectiva de crescimento e também de inflação, né? Então, como eu falei, a taxa de juro acima de 0,25, ela passa a atrair estrangeiros, ela passa a dar uma confiança para a moeda, porque significa que eu tenho uma rentabilidade maior, eu tenho uma segurança maior no meu dinheiro. Então, taxa vindo acima ou se mantendo em 0,25 ou ela vindo acima de 0,25 é ótimo, é um sinal positivo. Abaixo a gente vai estar zerando a taxa de juros, então é algo que não vai ficar legal. Mas enfim, o mercado como um todo está aguardando às 3 horas da tarde essa coletiva de empresas. A gente está aguardando essa decisão de taxa de juros, então das 2 até da 1h30 de Cuiabá, 2h30 de Brasília, a gente já começa a ter uma movimentação que é aquela pré-sensação do mercado frente à notícia, frente à decisão. E aí das 2h30 às 3 horas a gente começa a ter a sensação da notícia. Então é o momento que o mercado vai movimentar. Então provavelmente nesse horário que a gente vai ter um volume muito grande referente a isso. O mercado como um todo está aguardando, volto a dizer, está aguardando essa decisão. Então, com isso vem as projeções econômicas do FOMIC, o que eles aguardam no curto, médio e longo prazo, que vem acontecer com a economia americana. Então, qualquer coisa que for falada nesse momento que não é aguardado pelo mercado, a sensação não é bacana. E aí, para encerrar, 7h45 de Brasília, a gente tem o PIB trimestral, Produto Interno Bruto, da Nova Zelândia. E às 10h30 de Brasília, a gente tem a variação no emprego, referente ao dólar australiano. Então hoje é uma super quarta-feira, repleta de notícia, muita movimentação, muito volume. E é ótimo para quem gosta de notícia, gosta de pegar movimento rápido, curto e preciso. Então, ficar atento aí hoje. Muita notícia no dólar também, né, Adalberto? É como eu falei, o mercado está todo aguardando justamente o que vai ser falado hoje, final da meia tarde, né? Porque a gente sabe que o nosso dólar é a moeda que move, vamos falar desse modo, né? Que move a economia. Então, tudo que for falado lá, a gente pode ter uma sensação muito boa dos investidores, até mesmo uma sensação péssima, trazendo um desconforto para quem acredita na moeda, né? Então, ficar atento que hoje é um dia bem movimentado para o dólar, né?
Bom, é bacana. Nesse caso, seria interessante para que alguns, quem não tem experiência, não entre com muita ansiedade no mercado, Não né? entra em ruído, né? Sim. Porque a pré-notícia é o que mata o cara, é você entrar no ruído, não na notícia. A notícia você consegue Entendi. pegar movimento bacana e a gente está comprovando isso aqui todo final de mês no Payroll. Quem está acompanhando a gente no Payroll, nos últimos meses a gente tem acertado todas. Pega tanto movimento, pega tanto o ruído como o movimento em si. Então, ficar atento principalmente com o ruído, que é a pré-notícia, que é quando o mercado começa a se preparar para o que vai ser falado. Aí aquele movimento fica aquele movimento doido, ele dá aquela pegada para um lado, dá outra estourada para o outro e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, ficar E atento a esse momento. outra Sim. situação é o pós-notícia, né? Que o mercado direciona e acaba que, muitas das vezes, aquele direcionamento é mais uma tentativa de empurrar o preço tanto para cima como para baixo, e a pessoa entrar dentro daquele preço achando que ele vai junto com a onda, né? É. Acontece muito, né? O mercado começa a subir, o inexperiente, né? Olha para a vela e fala, nossa, que vela, tá dando uma vela azul, vai subir, né? Vai subir, então vai lá e entra, pá! Aí, enfim, É é que importante. normalmente os grandes players, os que entram em notícia, eles entram para um movimento curto. É um movimento aí que você vai buscar, falando em ponto, aí 100, 150 pontos no máximo, que é o pico da notícia, e a partir disso é realização de lucro. A notícia começa, o pessoal começa a tirar, sair da notícia, porque a notícia é um movimento momentâneo, é a sensação pura, né? Você não tem uma razão em si, você tem todo mundo colocando a emoção sobre aquilo. Ah, eu não achei, a grande maioria, vamos falar, a grande maioria não gostou do que foi trazido naquela notícia. Então todo mundo age com a sensação em cima da notícia. Tanto que se você analisar, ela chega numa região e normalmente ela para numa região forte, dando uma possibilidade contrária para você pegar um novo movimento, que é onde que acontece a realização de lucros e a grande maioria entra novamente virando a mão. Então, ficar bastante atento que dentro da notícia você tem muita oportunidade. Eu digo que tem três oportunidades. A pré-notícia, né, que seria o ruído da notícia, que é quando o pessoal fica aguardando. A segunda é dentro da notícia. E a terceira é a realização de lucro. Então, você tem três momentos que você pode acompanhar uma notícia. Mas isso aí tem no treinamento. Fica ligado aí. Isso aí. Show.